Bem-vindo ao Beatless Day, eu sou a Bia. Eu sou a Karen. E nós somos a Vida Equestre. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre noções de iniciação de cavalos sem embocadura. Então, por onde a gente começa, né? Quando vocês forem iniciar o seu cavalo sem embocadura, se ele é um cavalo dessensibilizado e corretamente habituado, né? Então, assim, a gente tem que partir do princípio que os nossos cavalos são mansos, né? Não necessariamente é um cavalo domado de sela, mas ele tem que ser manso, dócil, aproximável, um cavalo que já tem uma certa autoconfiança, principalmente perto de pessoas. É importante vocês conhecerem o cavalo também, para vocês já saberem se ele tem alguma mania, né? Para você já saber o que esperar na hora de fazer a transição. Sim, é muito importante que você avalie o histórico do cavalo, né? Então, como a Karen falou, as dificuldades, né? O temperamento, as facilidades do cavalo, a equitabilidade, né? Que a gente chama, ou seja, a montabilidade. Se ele é um cavalo que já é domado e você, na verdade, está querendo iniciar o Beatless com um cavalo que já é domado, então você também precisa avaliar a montabilidade desse cavalo quando ele usa embocadura para você poder fazer a transição de maneira adequada. Outra coisa que você precisa considerar é o histórico do cavaleiro. Então, se você vai iniciar o seu cavalo, você precisa também fazer uma autorreflexão do seu nível de equitação, das suas habilidades e das suas dificuldades, porque isso vai refletir diretamente na hora de você iniciar o seu cavalo. A primeira coisa que vocês precisam considerar é que embocadura não significa segurança, né? Então, um cavalo muitas vezes pode sair do controle com embocadura. Então, não é a embocadura que vai deixar você seguro quando você está montando o seu cavalo. E aí, o que gera segurança quando a gente está montando o cavalo, né? A segurança ela é gerada pelo que a gente chama de controle de estímulo, né? Então, quando o cavalo te escuta, ele está sob controle dos estímulos. Quer dizer que, apesar de tudo que está acontecendo em volta dele, ele escuta os comandos do cavaleiro. E o oposto disso, ou seja, quando o cavalo se descontrola, é o que a gente chama de sobreposição de estímulo. Então, o que isso significa basicamente? Que os estímulos do ambiente estão se sobrepondo sobre as ajudas do cavaleiro. Então, isso faz com que o cavalo escute o ambiente, o estímulo do ambiente, mais do que o cavaleiro. Ou seja, você perde o controle do seu animal, né? É muito fácil da gente provar que a embocadura não é um instrumento que oferece controle por si só. É só você ver todos esses vídeos que tem na internet de pessoas caindo, de cavalos pulando e saindo do controle, e a maioria deles está de embocadura. Então, uma vez que você fez esse apanhado geral, né, você avaliou o seu cavalo, você se autoavaliou, então é hora de você escolher o seu equipamento Beatless, né? Então, como é que você vai escolher? Primeiramente, é você pensar, bom, o meu cavalo é um cavalo que usa embocadura, é um cavalo que eu estou transicionando ou é um cavalo que eu estou iniciando, né? Isso faz toda a diferença. Então, vamos supor que o meu cavalo esteja transicionando e é um cavalo que usava um freio. Sem entrar muito em detalhes, é uma embocadura mais severa. Isso quer dizer que o cavalo está habituado a sentir uma pressão mais intensa na boca dele para ele poder responder aos estímulos do que um cavalo que usa um bridão, por exemplo. Então, se você tem um cavalo que usa um freio, provavelmente eu diria para você não colocar um side pull nele logo de cara, né? Porque o side pull é um equipamento Beatless muito leve e pode ser que o cavalo Ignore. Exatamente, pode ser que o cavalo simplesmente te ignore, porque ele não está acostumado com uma pressão tão pequena assim, então ele ignora. Se você está iniciando um cavalo que nunca foi montado, né, um cavalo chucro, então eu diria para você iniciar com o equipamento mais simples que tem, que é o side pull, tá? O side pull ou então um flower hackamore, né, que é o hackamore em flor, que são equipamentos mais leves. Aí, na medida da evolução do seu cavalo e também da função em que ele vai exercer, né, qual a modalidade que ele vai exercer, aí você pode ir transicionando para outros equipamentos que têm mais precisão, como o hackamore, que é o que você está vendo aqui. Gente, o fundamento principal para você poder ensinar o seu cavalo qualquer coisa, não importa se é iniciação Beatless ou qualquer outro exercício, são as fases de aprendizagem dele, né? Então, a primeira fase é a fase de ensino, que é onde o cavalo é ignorante, ele não sabe de nada e você precisa ensinar os significados do comando para ele. A segunda fase é a fase de confirmação,
Quer dizer que uma vez que o cavalo aprende a noção, você começa a confirmar aquele estímulo, aquele comando, para que o cavalo possa te responder de forma consistente, né? Uma vez que o seu cavalo confirmou as ajudas, né, os seus comandos, aí você passa para o refinamento, que é a última parte. Que aí se trata mais de você fazer pequenas correções de equilíbrio ou de posicionamento e postura do cavalo. Uma vez que vocês já fizeram todo esse apanhado, essa revisão, né, e vocês estão levando em consideração toda essa questão da aprendizagem do cavalo, aí você passa para os exercícios práticos, né? Então a primeira coisa que o cavalo precisa saber, independente se ele já foi montado com embocadura ou não, para ele ser um cavalo sob controle, ele precisa parar, recuar e fazer flexão lateral, tá? São 3 aspectos. Parar e recuar nem se fala, né? É o freio do cavalo. E a flexão lateral serve para o cavalo fazer as curvas de maneira correta. A fase agora de ensinamento é no chão. Então você vai ensinar e confirmar no chão, parado, para depois você montar o cavalo e revisar os exercícios montados. Então o primeiro exercício que você precisa ensinar ao seu cavalo é o recuo. Porque o recuo, ele consequentemente ensina o cavalo a parar quando você está em movimento, né? Então, peguei as rédeas aqui e vou fazer uma pressão em direção à cauda, tá? Então eu fiz essa pressão, o cavalo vai dar um passo e eu solto. Como o cavalo está na fase de ensinamento, você não vai pedir para ele dar 10 passos de uma vez só, você vai pedir um passo e você vai soltar. Então, novamente, uma pressãozinha para trás, um passo e soltei. Mesmo que ele já saiba fazer isso com embocadura, gente, ele está aprendendo de novo. Exatamente. Uma vez que você confirmou, como você viu, a Ariel já é uma égua confirmada, né? E você percebeu que já existe uma consistência na resposta, você começa a construir em cima desses movimentos. Então eu vou pedir 2 passos e soltar. E mais 3 passos e soltar. Então você vê que a Ariel é uma égua que já responde de maneira ideal, né? Ela responde de maneira leve e com o cavalo de vocês provavelmente é capaz de eles terem um pouquinho de resistência. Insista, tá? Se o cavalo resistir, insista um pouco, não precisa aumentar demais a sua energia. E quando ele ceder, aí você alivia. Lembrar sempre de respeitar o cavalo de vocês, gente. Eles não fazem por maldade, então metodologias didáticas, vamos lá. Você também trabalha as flexões laterais. Então, bem simples, vou me posicionar ao lado da espádua do meu cavalo, vou pegar a minha rédea, no caso a rédea esquerda, e eu vou puxar a rédea em direção ao meu umbigo, tá? E a ideia é que o cavalo ceda o focinho sem andar. Ótimo! Então você vê que a Ariel, mais uma vez, é uma égua confirmada. Vocês podem encontrar dificuldades com o cavalo de vocês, porque nem todo cavalo tem uma flexibilidade boa no pescoço. Então comece aonde acaba a zona de conforto do seu cavalo. Então, se a zona de conforto do seu cavalo é 1 centímetro para a esquerda, então você trabalha 2 centímetros e alivia o seu cavalo, até que eventualmente ele vai conseguir fazer uma flexão de forma leve com você. E se você faz a flexão e o seu cavalo anda, ele não consegue ficar parado, encosta ele na parede e repete o exercício. Assim ele não vai ter para onde ir e vai ter que repetir o exercício. Aí gradualmente você vai se afastando da parede e ele vai continuar executando esse exercício da maneira correta. Gente, a Ariel tá um pouquinho incomodada com as moscas, porque é final da tarde, mas tá tranquilo. Então parar, né? O recuo ele já é um exercício que está desenvolvendo o comando de parar, mas você pode fazer isso do chão também, guiando o seu cavalo na guia curta, né? Então eu vou pedir para ela andar comigo. E aí, nessa hora, eu posso já criar uma palavra que vai ser o comando de parar. Por exemplo, alto. Então você viu que eu parei e eu fechei o meu punho e deixei ela entrar contra a minha mão. Quando ela cedeu, eu cedi também. Então eu não puxei ela, eu só fechei o meu punho para resistir ao movimento de ir para frente. Novamente. Andei para frente, vamos? E aí eu vou parar de novo. Alto. Bom. Então é isso, pessoal. Uma vez que você confirmou, a gente passa para os exercícios montados. Primeiro exercício, a gente vai recuar. Então lembra que não é só a mão que vai fazer o seu cavalo recuar, tá bom? É o seu corpo inteiro. Então quando eu recuo,
eu penso para trás e aí eu aperto um pouco o joelho na minha sela, né, os dois joelhos, aperto o meu assento, né, o meu bumbum ele aperta e aí eu venho com a mão. Aí eu entro com a palavra ou. Um passo já é o bastante para você soltar o seu cavalo, beleza? E assim você vai repetindo. Ou. Lembra que aqui faz toda a diferença a equitação do cavaleiro. Então lembra que um cavalo ele pode ser pesado com um cavaleiro e pode ser leve com outro. É o que acontece com o Ariel na maioria das vezes. Porque a pessoa confia demais na mão e pouco no assento dela. Então você tem que lembrar que o seu cavalo ele pode ser conduzido somente pelo assento. Quando a gente entra no universo sem embocadura, a gente tem que começar a refinar as nossas ajudas para a gente poder depender cada vez menos de um equipamento que está no rosto dos nossos cavalos. Só um adendo, gente, antes de passar para a parte montada, toda a parte de dessensibilização de equipamento, se você tiver com um cavalo novo, tá bom? A gente já está pressupondo que tá tudo certo com o cavalo de vocês. Então, começa dentro de um redondel, ou então dentro de um piquete, ou qualquer área que seja restrita. Porque aí, se por um acaso acontecer algum problema, você está em um ambiente controlado, tá certo? Depois você pensa em sair para a pista ou até fazer um exterior com o seu cavalo. Confirma ele dentro de um redondel, dentro de um piquete e aí depois você vai fazendo a progressão do treinamento dele. Agora flexão lateral, como é que eu faço? Abro a minha rédea esquerda, nesse caso, e levo ela para perto da minha coxa, tá? Mais uma vez, o cavalo pode tentar andar, como o Ariel fez aqui. A minha mão de fora, no caso a direita, ela vai segurar um pouquinho o movimento. E aí, quando o cavalo para, você também libera a mão. Mais uma vez, levei em direção à minha coxa, o cavalo foi. Agora do outro lado. Levei em direção à minha coxa. Bom, beleza. Então você vê que ela está bem leve. Se o cavalo fica muito duro como um bambu, você precisa usar uma pressão mais pulsante, né? Para você fazer com que o cavalo ceda o pescoço para você. Então, pessoal, a gente vai fazer agora o exercício do alto, né? Eu coloquei aqui umas varas no chão em forma de quadrado, porque dessa maneira eu tenho uma sinalização mais clara para o meu cavalo onde ele precisa parar. Então você viu que eu parei, eu não puxei muito as rédeas, eu usei o meu corpo como eu usei no recuo, né? Então você tem que sempre lembrar disso. Pensa antes e avisa o seu cavalo com o seu corpo antes de você vir com a sua mão. Esse é o segredo de uma equitação sutil, né? É você usar pouca mão e mais assento e perna. Então, mais uma vez, eu vou vir aqui, vou sair, sempre fazer tudo ao passo primeiro. É uma fundação que você precisa construir com o seu cavalo para que ele esteja sempre sob controle. Opa, muito bom. Então você viu que eu pensei para trás, meu corpo foi um pouquinho para trás, eu apertei o joelho e apertei o bumbum. Aí você começa a trabalhar com as formas, né? Então você começa a colocar o seu cavalo para andar e você começa a pedir. E aí você começa a conduzir ele, né? Então aqui eu fiz um exercício bem básico que se chama quadrado, tá? Quadrado porque é uma marcação em forma de quadrado, onde eu executo uma curva fechada com o meu cavalo sempre na ponta do quadrado. Então você vê aqui que a ideia desse exercício é fazer com que o cavalo tenha uma boa direção, né? Então, aqui também vai depender muito da equitação do cavaleiro, né? E também da habilidade do cavalo. Você pode fazer mais aberto, né? Você não precisa fazer como eu e a Ariel estamos fazendo aqui, que é um pouco mais avançado e difícil para o cavalo. Você pode abrir mais. Qual é a ideia? É que você aprenda a usar as suas rédeas e que o seu cavalo entenda o comando da rédea aberta. Então, você vê que a minha rédea direita, quando eu estou executando a virada, ela abre e vem um pouquinho para trás, né? Para fazer o cavalo olhar para dentro e executar a curva. E novamente, abre a rédea direita e vem. Quando você faz esse exercício, você está ensinando o significado da rédea aberta para o seu cavalo, né? No caso, a rédea aberta é a rédea da direita, a rédea que eu estou utilizando, né? Uma vez que o seu cavalo confirma dos dois lados, você vai executar, tá?
e uma vez que você confirma esse exercício, você passa para o próximo. Próximo exercício a gente chama de slalom, né? Ou, em um termo mais simples, o zigue-zague, né? Então eu coloquei aqui 5 marcações com pelo menos 6 metros de distância entre eles, entre as marcações. E aí eu vou fazer a mesma brincadeira que eu estava fazendo no quadrado, só que agora eu vou fazer um meio círculo, né? Então aumentou um pouco a dificuldade da curva para o meu cavalo, tá? Então esse exercício, ele requer que o cavalo tenha flexibilidade para virar e depois retidão para poder executar uma linha reta. Então novamente, a rédea de fora está fazendo o meu cavalo virar. Abre a rédea e leva o cavalo. Chegou reto, a sua mão fica neutra, as rédeas neutras. Novamente, rédea e vira. A rédea de fora, no caso aqui a minha rédea esquerda, ela encosta um pouco no pescoço do cavalo só para ele não escapar, tá? Então ela não fica inativa, tá? Ela está aqui também para corrigir o cavalo. Então, uma vez que você confirmou as formas, né, você está executando as formas de maneira descontraída e de forma mais fácil com o seu cavalo, você começa a trabalhar nas transições, que também são fundamentais para você manter o controle do seu cavalo, né? Primeira transição, passo trote, né? Então você tem que ensinar e confirmar muito bem antes de passar para a transição trote-galope, né? Então nunca esquecer disso. Vamos começar. Da mesma forma, usa a perna para motivar para frente, né? E coloca no passo. A transição crescente, para mim, não é a mais importante. A mais importante nessa etapa do ensino é a transição decrescente, né? Porque se o meu cavalo, por acaso, se assustar e resolver correr, eu preciso ter certeza de que ele vai voltar ao passo, né? Então, vou motivar meu cavalo para ir para o trote. Bom. E aí, da mesma forma que eu faço, que eu executo o alto ou o recuo, eu vou usar o meu joelho apertando contra a sela e vou usar também o meu assento indo um pouquinho para trás. Então eu vou pensar, passo. Então, mais uma vez, usei muita pouca mão, tá? E nessa hora, qual é o conselho, né? Você vai usar ajuda de forma gradual. Então, aperta o dedinho anelar, o cavalo não respondeu. Aperta o dedinho médio, aperta o dedinho indicador, fecha o punho inteiro e só depois que você tentou usar a sua mão inteira que você vem com o seu cotovelo, tá bom? De preferência, o cavalo tem que responder logo que você faz a pressão no dedo anelar, que é o dedo que está passando a rédea. Uma vez que eu confirmei a transição do passo para o trote, aí eu começo a pensar na transição do galope, né? Então vou para o trote e aqui eu vou dar o meu comando, levantando a rédea de dentro e a perna de fora vai atrasar para pedir o galope, tá bom? Então 1, 2, 3 e galope. Bom, beleza. E aqui mais uma vez, a equitação do cavaleiro faz toda a diferença. Se você não monta equilibradamente, vai ser difícil de você trabalhar as transições do seu cavalo a princípio, porque ele pode resistir um pouco, ser um pouco duro no começo, né? Então, mais uma vez, estou aqui ao galope, vou pensar na minha transição para o trote. Corpo para trás, apertei o joelho, trote. Muito bom. E você vê que sempre que o cavalo me responde, a minha rédea encontra ele e eu dou o alívio. Lembrem, às vezes o cavalo não vai responder imediatamente. Você tem que insistir um pouquinho com a pressão da rédea e com a pressão do seu corpo também. Assim que o cavalo der ideia de que ele vai parar, você tem que encontrar ele no alívio para ele poder entender qual é a resposta que você está procurando. E agora eu pensei para trás e trote. Bom. Passo. Passo. Passo.
Então aqui você vê que a Ariel está demonstrando um pouquinho de animação, né? E às vezes isso pode acontecer com o cavalo de vocês. O que eu indico? Se você pedir o passo, é passo. Então você tem que lembrar o seu cavalo, né? Dar uma apertadinha na sua mão quando ele quiser acelerar. E assim que ele te responder, você solta, como eu estou fazendo aqui com a Ariel, né? Então você vê que ela quer trotar, né? Ela fica animada. Aí eu dou uma apertadinha, voltou para o passo e eu soltei. Às vezes você vai ter que fazer isso infinitamente, tá? Até o cavalo entender. É até bom que ele faça assim, porque aí você está o tempo todo construindo o comando de reduzir com ele, né? Então, pessoal, as dicas finais que eu tenho para oferecer para vocês são as seguintes. Primeiro, sempre avançar de forma gradual e paciente com o seu cavalo, tá bom? Lembrar que, como qualquer treinamento, você precisa dedicar tempo e ter uma regularidade nas sessões com o seu cavalo. Não adianta você querer pegar ele num dia e ensinar tudo para ele, tá? Isso não vai acontecer. E outra coisa, se você conseguiu chegar até o trote e ficou 3 meses sem treinar, não espere pegar do trote quando você voltar a treinar. Você vai ter que voltar um pouco no treinamento. Exatamente. Então, lembra disso. Eu sempre indico que a pessoa dedique pelo menos 3 meses, uma vez por semana, ou mais, no mínimo, para você poder realmente confirmar o cavalo e iniciar ele de forma completa. E olha que tem cavalo que demora mais tempo. No mais, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom treinamento para vocês. Exatamente. E se vocês quiserem, deem uma conferida no nosso canal do YouTube, onde a gente está sempre filmando várias dicas, tanto de bitless quanto de manejo e vários outros assuntos que são relacionados com cavalos. No mais, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai se encontrar na mesa redonda, na live que vai acontecer em breve, tá certo? Um beijo! Um beijo, até mais! Até!